E a novela envolvendo as negociações com o Zenit da Rússia pela contratação do meio-campista Claudinho segue a todo vapor. E de acordo com o portal russo, o Flamengo vai envolver duas crias do Megão Queridão na negociação pelo acordo para contratar o meio-campista Claudinho. Mano, eu vou falar para vocês, toda hora os russos fazem umas novas exigências. Eu vou falar sobre isso, sobre a situação envolvendo o Claudinho. Será que o Claudinho vem? Será que o Flamengo vai topar, Henrique, negociar, envolver essas duas crias nessa negociação? Vou falar sobre isso, situação também envolvendo a Arrascaeta, né? Porque voltam novamente à tona, o portal argentino trouxe informação que o Boca Juniors vem com tudo para tirar a Arrascaeta do Flamengo. Só que o uruguaio já tomou sua decisão, o Flamengo também. Por outro lado, bateu o martelo sobre a situação envolvendo o nosso meia uruguaio Georgian de Arrascaeta. Vou falar também sobre a lateral direita do Flamengo. O Flamengo não pode fechar os olhos para a lateral direita, hein? Tem janela até o dia 2 de setembro e o Flamengo precisa muito de uma contratação para essa posição. Eu venho falando sobre isso aqui. Vou falar também sobre as palavras do técnico Tite, que volta, né, realmente aí a criticar o calendário da temporada. Todo mundo sabe, todo ano é isso, gente. Não tem como criticar, todo ano é isso. É jogo quarta, meio de semana, final de semana, quarta e sábado, quinta e domingo, sábado, quarta e domingo. É assim. Então vou falar sobre isso, as palavras também de Jorginho da Arrascaeta, o Flamengo que perde a liderança do Campeonato Brasileiro e agora vai ter que correr. Na quarta-feira temos um jogo importante pela Copa do Brasil, mas depois teremos também novamente o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. E o Flamengo vai ter que correr contra o tempo para recuperar o tempo perdido. É isso que vai ter que acontecer. É isso que tem que acontecer. Eu vou falar sobre isso com vocês, vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Beleza? Bom, vendo aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, depois dessa derrota do Flamengo para o São Paulo, e mais uma vez, hein? Mais uma vez, um gol, Flamengo sofre um gol de bola parada. O Tite não está conseguindo acertar esse ponto. Essa é a minha opinião. Se vocês pegar aí e fazer uma análise nos últimos gols que o Flamengo tem sofrido, sempre são de bolas paradas. É inacreditável. O Flamengo com um paredão, que eu posso falar assim, né, na defesa. A gente vê ali jogadores realmente de grande porte, como o Léo Pereira, né, como o Fabrício Bruno, como o Léo Ortiz. Jogadores que chegam ali na cobertura para interceptar as bolas paradas, não estão conseguindo fazer isso aí. Então o Flamengo ontem, mais um gol de bola parada. Com esse gol de bola parada, o Flamengo perde para o São Paulo e perde também a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente vê aqui o Botafogo com 43 pontos, o Flamengo vai ficando com os mesmos 40 pontos na segunda colocação. Palmeiras joga hoje contra o Internacional, pode chegar a 39 pontos, só que na próxima rodada do Brasileirão é um confronto direto com o Palmeiras, então o Flamengo precisa correr contra o tempo. Antes do Brasileirão, do jogo contra o Palmeiras no Brasileirão, no próximo final de semana, o Flamengo tem um jogo no meio de semana agora, também com o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Aí o Tite priorizou, né, a Copa do Brasil. Então, o Tite tentou preservar alguns jogadores, porque a Copa do Brasil é um jogo que eu posso falar assim para vocês, né, se o Flamengo perder já era. Se o Flamengo, o Palmeiras conseguir uma virada em cima do Flamengo, que pode acontecer, eu vou ser sincero aqui para vocês, nada está definido. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0, mas não está definido. Se o Palmeiras consegue uma virada para cima do Flamengo, ou talvez 2-0 lá no Allianz, vai para as penalidades máximas, o Palmeiras consegue avançar, o Flamengo, né, para na Copa do Brasil, o Flamengo, né, é eliminado. Então assim, no Brasileirão, na visão do Tite, dá para recorrer atrás, dá para recuperar, porque são 38 rodadas, foram agora 21 rodadas que foram embora. No caso ainda falta aí, né, 17 rodadas a serem disputadas. Dá para recuperar? Dá para recuperar. Só que tem alguns pontos que também a gente precisa analisar, né, gente? Pelo amor de Deus. Um jogo como ontem, a gente viu que era um jogo de uma bola. Para o Flamengo era um jogo de uma bola para decidir. Só que não aconteceu.
aconteceu para o São Paulo. Aconteceu para o São Paulo, porque a gente viu ali o Flamengo muito mal no primeiro tempo. Muito mal no primeiro tempo, tá? O Arrascaeta chegou até aqui falar na zona mista o seguinte: a gente vem de um grande jogo, né? Em relação ao jogo da última quarta-feira contra o Palmeiras. A gente vem de um grande jogo. No Brasil tem muitos jogos. Não dá pra todo mundo jogar sempre. Tomamos gol de bola parada. Isso aí, mais um gol de bola parada, Arrascaeta. Mas o jogo tava equilibrado. Poderíamos ter vencido. Agora é pensar na decisão de quarta-feira, que é muito importante. A Arrascaeta também, eu quero falar aqui para você que o jogo de ontem também era muito importante para o Flamengo seguir na liderança do Brasileirão, sem sombra de dúvida, um jogo importante. Ontem a gente viu o Bruno Henrique jogando pela ponta esquerda. Na minha opinião não foi bem o Bruno Henrique, na minha opinião não foi bem. Em si o elenco todo, o primeiro tempo não foi bem. Começou a ter mais agudo um pouco no segundo tempo, depois Tite também fez algumas substituições ali, mas o Tite, em entrevista coletiva, ele revelou que Bruno Henrique foi no sacrifício para o duelo com São Paulo. Ele falou o seguinte: eu pedi para o BH jogar hoje sem estar em sua plenitude. A gente precisava, ele ainda não está treinando e precisávamos desse jogador de velocidade. E ele foi até onde deu. Ou seja, o Tite deixando claro que Bruno Henrique estava no sacrifício. Foi no sacrifício para esse jogo. O Tite também voltou a demonstrar aí preocupação com o calendário, tá, do Flamengo, e explica o motivo de escalar o time, né, na reserva para o confronto contra o Palmeiras. Ou seja, o Tite vê aí realmente o confronto contra o Palmeiras, um confronto que eu já falei para vocês como decisivo. Só que o Tite poderia ter mais preparado um time para a gente tentar vencer esse jogo também, né? Tentar vencer esse jogo também. O Flamengo tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, só que a gente não pode ficar sentado nesse jogo a menos não, porque já basicamente não tem mais, né? Porque o Palmeiras vai a 43 pontos, o Flamengo fica com 40 pontos. Se o Flamengo vence a próxima rodada, o Botafogo também vence a próxima rodada, o Flamengo continua com 3 pontos a menos que o Botafogo. O Flamengo vence o jogo adiado que tem contra o Internacional, que foi da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também, né, chega a 43 pontos. Então, basicamente, não dá para contar com esse jogo a menos. Dá para contar, Henrique? Dá para contar, posso dizer assim, simbolicamente. Só que a gente não vai tirar essa derrota de ontem pensando nesse jogo a menos, não. Essa é a minha opinião. Bom, mas vamos ver o que deve acontecer. Quarta-feira tem jogo decisivo. A gente vê o Flamengo sofrendo muito ontem com o Wesley, mano. Ferreirinha sambou em cima de Wesley. Ferreirinha sambou em cima de Wesley. Eu quero saber aqui até quando a diretoria do Flamengo vai fechar os olhos para contratar um lateral direito de peso. A diretoria chegou a ciscar para lá, ciscar para cá, sondar alguns nomes, mas acabou. O foco do Flamengo agora era a contratação de Claudinho. Vou falar sobre isso, que agora tem envolvendo garotos aí da base. Mas antes de falar de Claudinho, olha só. O portal argentino É o Craque Deportivo noticiou essa semana que o Boca Juniors estaria interessado em contratar Georgian de Arrascaeta. Inclusive, é um desejo especial de Riquelme no Boca. A informação que apuramos é que o Flamengo não pretende, tá? O Flamengo já bateu o martelo, não pretende vender o meio-campista nem por 100 milhões de reais. Se chegar na mesa, o Flamengo não vai vender. O Flamengo recusou a proposta para o Fabrício Bruno de 86 milhões de zagueiro, gente. Por que eu falo assim, zagueiro? Porque é uma posição que tem um valor considerado abaixo no mercado em relação à posição de Arrascaeta. Tá? Jogadores, cada posição tem um valor de mercado ali, né, considerado inferior, superior. Por exemplo, jogadores que jogam lá na frente, mais agudo, tem um valor de mercado, eles vão lá para cima. Jogadores da defesa têm um valor de mercado mais abaixo. Então, assim, o Flamengo recusou uma proposta de Fabrício Bruno de 86 milhões de reais. Vocês acham que o Flamengo vai vender o Arrascaeta por 50, 60, 70 milhões? Não vai. O Flamengo não vai. O Flamengo já tomou essa decisão. Ainda por cima, o meio uruguaio já teria informado aos dirigentes rubro-negros que só sairia para um gigante europeu ou para encerrar a carreira no Peñarol. O uruguaio está feliz vestindo a camisa do Flamengo e morando no Rio de Janeiro, e ele já deixou isso aí claro,
recentemente, na semana passada, que o desejo dele é continuar no Flamengo e ainda até mesmo inaugurar o estádio próprio do mais querido Brasil. Quer jogar no novo estádio do Flamengo. O Arrascaeta é muito Mengão. O Arrascaeta não quer deixar o Flamengo. Então, esse negócio do Boca Juniors está interessado em Arrascaeta. Vamos deixar esse negócio pra lá, porque o Flamengo não vai vender o Arrascaeta, tá? O Flamengo não vai vender o Arrascaeta. Eles podem até estar com essas notícias por lá, tentando, mas o Flamengo não, já decidiu, já bateu o martelo, não vai vender o Arrascaeta. Agora, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo o meio-campista Claudinho. É uma novela que se arrasta. A novela Claudinho, envolvendo essa negociação com o Zenit da Rússia pelo meio-campista Claudinho, continua e tem novidades. Olha só, desta vez, de acordo com o portal russo, o Sport.ru, o zagueiro Cleiton e o meia Vitor Hugo serão envolvidos na negociação. O rubro-negro, por sua vez, manteria o percentual da dupla. O time russo chegou a tentar envolver o lateral direito Wesley na negociação, entretanto o Flamengo recusou. A diretoria rubro-negra recusou. O que vocês acham sobre essa possibilidade de o Flamengo envolver Vitor Hugo? Até entrou no jogo ontem, segundo tempo, né? Entrou no jogo, tentou ali, mas time, na verdade o time não estava bem em si, né? Então aí agora Vitor Hugo e o zagueiro Cleiton, que está integrado ao time principal do Flamengo, só que não vem tendo oportunidades. O garoto não está jogando. O zagueiro Cleiton não está jogando. E a diretoria do Flamengo já começa a balançar para envolver essas duas joias na negociação pela contratação de Claudinho. Bom, que realmente, mano, na minha opinião, duas joias que realmente são de grandes potenciais. É porque não tem oportunidade, gente. Flamengo deixar de graça, indo de graça, o Flamengo manteria, no caso aí, um percentual da dupla. Ia ser envolvido, mas o Flamengo manteria um percentual tanto de Cleiton como também de Vitor Hugo. O que vocês acham sobre isso? Dependendo do negócio, o Flamengo realmente deveria ou não deveria envolver nessa negociação essas duas crias do nosso mais querido Brasil e tentar a contratação de Claudinho? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E sobre a lateral direita do Flamengo? O Flamengo deve ou não deve tentar a contratação ainda nessa janela de transferências pelo lateral direito? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado sobre a situação de Claudinho. Tem mais detalhes aí, mais novidade aparecendo. E vou seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Foca agora é o próximo jogo do Flamengo. Vamos com tudo, com muita humildade, com os pés no chão, garantir essa classificação, partir para cima. Depois tem Palmeiras novamente, depois tem Bolívar, mas é pedreira pelo caminho. Então vê aí o que deve acontecer, torcer para dar tudo certo para o nosso Mengão queridão, beleza? Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.